E vamos ler só um versículo, versículo 15. Por isso vou convidar toda a gente para ficar em pé para ler a palavra de Deus esta manhã. Eis a palavra do Senhor. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé para nos cumprimentar uns aos outros. Antes de começar, vou orar por nós, pela esta manhã, aqui na nossa igreja. Vamos orar. Pai, estamos gratos pela oportunidade de nos juntarmos esta manhã e por podermos continuar a adorar-te em espírito e em verdade. Oramos que possas dirigir os nossos corações e mentes para a tua palavra, para que possamos encontrar verdadeiro prazer nas riquezas que tu nos deste e as possamos aplicar às nossas vidas pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Peço que guardes as minhas palavras dos erros esta manhã e que possas receber toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Estou entusiasmado por pregar um sermão que foi o primeiro de uma nova série de sermões no nosso culto em inglês. E que será um pouco diferente do que temos estado a estudar no Sermão do Monte. Por isso vamos fazer uma pausa esta manhã no nosso estudo de Sermão do Monte. Porque normalmente no culto de inglês temos seguido a par e passo o ritmo do culto de manhã, mas decidimos mudar este padrão por uma razão muito importante. Em janeiro de 2019, daqui a pouco de mais de 2 meses, vamos começar um novo trabalho enquanto a igreja e pensávamos que seria uma boa oportunidade de aproveitar os 3 cultos de inglês para pregar a palavra de Deus nas porções em que trata a nova aventura em que estamos prestes a embarcar. E por isso o pastor Tiago pediu-me para fazer esta manhã mais ou menos a mesma coisa que estamos a fazer no culto de inglês. E a ideia aqui é que estamos a falar sobre esta nova aventura, este novo trabalho, e que queremos partilhar isso convosco nesta manhã, neste domingo de manhã, com toda a nossa igreja. Não só no culto de inglês, mas com toda a igreja. E por isso, o que eu vou pregar esta manhã vai ser exatamente o que eu preguei esta semana passada, com uma diferença grande. Vou pregar em português em vez de inglês, não é? E por isso, acho que isto é importante. Se vocês ficaram esta semana passada, peço desculpa, mas acho que Deus quer que vocês ouvem mais uma vez esta coisa importante e por isso estou aqui para ouvir isso. Pessoalmente, considero importante, vitalmente importante, que falemos desta plantação da igreja, mas que o façamos de uma forma muito específica. Okay? E é a minha convicção que nós não devemos começar este novo trabalho fazendo um plano, falando acerca da localização ou das pessoas que estão a fazer parte deste trabalho, em primeiro lugar, para depois pedirmos a Deus para abençoar o nosso trabalho. O que basicamente descreve a forma como costumamos fazer planos, certo? Eu faço isso na minha vida. Fazer a coisa e depois diz, Deus, abençoa o que eu fiz, não é? Fazemos planos, tomamos decisões e depois dizemos, ok, Deus, faz isso. Abençoa o que nós decidimos. Faz tudo acontecer, Deus. E o que eu quero fazer é precisamente o oposto disto. Senti-me convencido que devíamos ir primeiro à palavra. Orando, jejuando e ouvindo Deus e depois, baseado nesse poço fundo da nossa relação com Deus, sejamos conduzidos pelo Espírito Santo a fazer planos e discutir os detalhes da plantação de uma nova igreja. Okay? Esta é muito importante, que
Pedimos a Deus primeiro e depois fazemos os detalhes. Por isso, deixe-me começar por dizer que este movimento, esta ideia que eu estou a descrever, já começou. Esta já começou na nossa igreja. Os pastores da igreja têm estado em oração sobre este assunto há muitos meses. O presbitério investiu tempo a estudar a palavra e principalmente o livro de Atos, em maior detalhe, e a orar especificamente pela direção do Espírito Santo neste processo. Investiram tempo a jejuar, intencionalmente abstendo-se de alguma coisa que é tão natural para nós, comida, né? Que nem sequer pensamos nela, com o objetivo de prestar mais atenção em oração e na palavra. Mais oração e mais palavra. Quando tiramos uma coisa que é tão natural para nós como comida e depois pôr mais Jesus, mais palavra, mais oração. E tem sido muito bom. Um tempo doce de crescimento em conjunto e de ouvirmos de Deus mais acerca do que devemos fazer com este novo projeto. E por isso estamos no ponto em que queremos convidar mais pessoas para este processo de orar juntos e estudar a palavra de Deus juntos, para que possamos perceber a sua vontade à medida que avançamos no processo de plantação desta nova igreja. E isso é a coisa fantástica que está a acontecer. Queremos avançar sensíveis ao Espírito Santo e sendo dirigidos por Deus enquanto igreja. Isso é o que queremos fazer. Isto não significa que vai ser tudo perfeito e sem nenhum desafio. E hoje, nesta manhã, vamos falar sobre este desafio. O que a palavra diz sobre estes desafios. Mas significa que estamos a buscar Deus primeiro e só depois fazer planos para este novo trabalho. Dito isto, quero me concentrar em 2 Coríntios 4, esta manhã, e usar o versículo 15 como âncora principal para onde que queremos olhar. Vamos olhar para todo o capítulo, este capítulo 4, mas notar como o versículo 15 abraça todo o capítulo e nos ajuda a perceber o trabalho que estamos a fazer aqui na Igreja da Lapa, com esta nova plantação de uma igreja. Estou certo que haverá muitas formas de dividir este capítulo, claro, mas enquanto eu estudava este capítulo para preparar este sermão, eu vi 3 principais secções. A primeira é a luz do Evangelho, versículo 1 a 6. Depois, tesouro em vasos de barro, versículo 7 a 15. E depois a última, o eterno peso de glória, versículos 16 a 18. E este é o capítulo 4 em que falamos. E, atando todas estas ênfases, na minha opinião, serve o versículo 15, no centro, o foco central. Por isso que vamos fazer esta manhã é olhar para o versículo 15 e ver de que forma é que remate para as 3 secções principais. E claro, vamos fazer uma aplicação prática às nossas vidas e às nossas circunstâncias atuais, à medida que olhamos para os futuros planos da nossa igreja que nós temos. Por causa de tudo isto, o que vamos fazer esta manhã, olhando para 2 Coríntios 4, não é uma forma de justificar o que estamos a fazer, o que decidimos fazer. Okay? Em vez disso, é ir para o texto bíblico e encontrar aí fundamento para as nossas atividades missionárias, que nos guia nos próximos passos a dar. Por esta razão, dei a este sermão o título de A Razão de Começar Novas Igrejas. Porque eu estou convencido que estas escrituras, a Bíblia, continuamente nos empurram para longe do nosso conforto, em direção a esta ideia de 2 Coríntios 4:15, que diz, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos.
E uma das formas mais básicas de como isto acontece é o chamado sagrado da Igreja para fazer discípulos e se reunir fielmente enquanto Igreja. Ok, qual é o contexto deste capítulo? Paulo, como vocês sabem, está a escrever à Igreja de Deus que está em Corinto. Capítulo 1, versículo 1 diz isso. E esta carta é uma continuação do trabalho de Paulo com esta igreja. Paulo investe 1 ano e 6 meses nesta comunidade, nesta cidade, em Corinto. Sabemos isso porque em Atos 18 é referido que Paulo vai a Corinto de Atenas, descontido e persuadindo judeus e não tendo grande resposta, mas depois investido num tempo significativo a trabalhar com os gentios. Por isso, o que aconteceu, e Paulo, a sair de Atenas, ele foi lá e começou, como ele normalmente fazia, tentava falar com os judeus, mas não com um grande sucesso aí, começou a falar com as pessoas lá, as pessoas gentios que moravam lá, nesta cidade. E por isso, o que aconteceu? Muitos acreditaram e muitos foram batizados. E aí começou uma comunidade de fé. A igreja foi plantada aí, naquela cidade. E, como te deves recordar, esta igreja estava a passar vários tipos de desafios. E basta ler 1 Coríntios, 2 Coríntios para ver muitos desafios. Muitos problemas dentro da igreja. Muitas coisas a acontecer aí. E Paulo estava a escrever para encorajar, sim, claramente, amadurecer, instruí-la nos caminhos de Deus. E por isso ele estava a usar palavras fortes, às vezes, para encorajar, mas para mesmo dizer que eles deviam fazer. Mas tudo dentro do contexto de uma nova igreja. De uma nova igreja que foi plantada aí. Por isso, antes de saltar para as 3 principais secções do capítulo 4, quero me focar no versículo 15, porque penso que nos ajudará a perceber o que está a acontecer de uma forma mais clara. Okay? Vamos olhar para o versículo 15 e depois o capítulo inteiro. E claramente, ao aplicar este capítulo às nossas vidas e ao nosso desejo de plantar uma nova igreja, este versículo será o combustível para abraçar este desafio. E deixa-me mais uma vez ler este versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. É por esta razão que plantamos igrejas. Esta razão. Ou seja, esta é precisamente a razão que nos leva a abraçar o trabalho difícil de plantar uma nova comunidade numa nova localidade. Vamos dividir este versículo 15, em 3 principais partes. Graça a multiplicar-se, abundantes ações de graça e a terceira para a glória de Deus. E estamos a ver esta no versículo. É simples, mas profunda. Graça a multiplicar-se. Esta é a primeira parte. A missão da igreja é fazer discípulos. Obviamente. Jesus é muito claro neste assunto, em Mateus 28, 18 a 20, estendendo-se em Atos 1 a 8, onde diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Portanto, Jesus dá-nos o mandamento de fazer discípulos, em Mateus 28, e explica como fazer discípulos, aí, e por fim dá indicações geográficas acerca de onde fazer discípulos. Jesus diz: ide, e depois diz aos discípulos para começar em Jerusalém e terminar nos confins da terra. E é fascinante ler Atos e ver isto acontecer. Vez após vez. E ver a história da igreja também. Desde o início até agora. E ver isso acontecer vez após vez. Mas a ideia principal em 2 Coríntios 4, 15
é de que a graça é derramada mais e mais aos crentes à medida que a seguem Jesus. Graça estende. Mais e mais pessoas experimentam a salvação de Jesus, a libertação do pecado e a passagem das trevas para o reino da luz. E isto significa que a graça simplesmente se multiplica, não é? Quando fazemos discípulos, a graça estende-se, como as ondas que são criadas no largo enquanto atiramos uma pedra. Vocês fizeram isso enquanto criança, não é? Atirar uma pedra e quando a pedra cai na água, o que acontece? As coisas, não é? A água continua a fazer aquela coisa, não é? De continuar a fazer isso até o fim, não é? É exatamente isso. Simplesmente continua a ir, estendendo-se, multiplicando-se. Por isso, na verdade, esta é a nossa razão para plantar uma nova igreja. Na verdade, não precisamos mais nada. Mais nada. Simplesmente esta verdadeira é uma afirmação suficiente forte para nos levar a abraçar uma estratégia robusta de plantação de uma igreja no nosso meio. Certamente, há muitas outras passagens, tantas passagens que podemos procurar, mas basta este versículo aqui para dar uma afirmação na plantação da igreja no nosso meio. Isto é simplesmente o que uma igreja saudável faz. Procura potenciar esta multiplicação da graça à medida que se estende de nós e alcança mais e mais e mais e mais pessoas. Porque uma igreja que não planta outras igrejas está literalmente a afirmar que não vai participar nesta multiplicação da graça. Egoísta e focada em si mesma, se abraçamos esta ideia que não queremos ver graça estender-se. Uma igreja que não se recusa a ver a multiplicação da graça está a afirmar que não está preocupada em ver os outros e a ouvir e responder ao Evangelho. Isso que está em causa. Como se fosse suficientemente bom para fazer bem na nossa igreja, mas não bom suficiente para estender às outras pessoas. Isto que está em causa. A graça que chegou a nós não é suficiente para chegar aos outros? Esta é a pergunta. Mas a Bíblia está clara nisso. Graça que chegou a nós é suficiente e tem que chegar aos outros. Esta ideia de graça se estender a mais e mais pessoas deveria ser o combustível que nos leva a abraçar a plantação de uma nova igreja. O desejo de ver discípulos a serem feitos e novas comunidades de fé a serem plantadas. Começando na nossa Jerusalém, na nossa cidade aqui, estendendo-se para as nossas Judeias, Samarias e para os confins da terra. Esta é o que a igreja faz. E a segunda parte deste versículo 15. Abundantes ações de graça. Quando a graça se estende a mais e mais pessoas, a nossa alegria é multiplicada. As nossas ações de graça tornam-se mais abundantes. De facto, não há nada melhor do que ver a graça de Deus a atingir mais e mais pessoas. Porque é um acontecimento profundamente alegre. Profundamente alegre. Não há literalmente nada melhor do que ver as pessoas a virar as costas ao pecado e à morte para confiar em Jesus e ter vida no seu nome. Não há nada melhor do que isso. Nada melhor. Literalmente nada melhor. Nos Estados Unidos, não sei se vocês estão a ler isso nas notícias, mas nos Estados Unidos, esta semana passada, estava em jogo na loteria cerca de 1,5 bilhões de dólares. Deixe-me repetir isso. 1,5 bilhões de dólares. O que é simplesmente incompreensível. É um bocado difícil para pensar de 1 milhão, mas 1,5 bilhão. É impossível perceber a quantidade de dinheiro que está em causa nesta loteria, este jogo da loteria. Mas sabes uma coisa? Uma coisa fantástica. Pode já até multiplicar por 1 bilhão
este jackpot, mas não chegarás nem perto da quantidade de alegria e ações de graças que acontecem quando um pecador se arrepende e confia em Jesus. E não posso fazer a matemática, porque não sou muito bom, mas podes multiplicar por 1 bilhão e não é nem perto da alegria que acontece quando um pecador é salvo. Não há simplesmente qualquer tipo de comparação possível. As ações de graça aumentam quando a graça se estende. Estás a ver a ligação aí? Vamos descobrir daqui a pouco a dimensão deste aspecto, a sua importância vital. Vamos descobrir que até as nossas aflições passageiras nos podem dar grande alegria quando a salvação se estende a mais e mais pessoas. Até aí, até a nossa aflição. O que parece uma loucura, se pensarmos bem nisso, que a nossa aflição pode ser uma alegria dentro da ideia que a graça estende a muitas pessoas. E agora, nos Estados Unidos, temos a maior parte das pessoas e do mundo a pensar no que faria com 1,5 bilhões de dólares se ganhassem no jackpot da loteria. E nós estamos aqui a afirmar que mesmo nas aflições vamos ver a nossa alegria aumentar porque a graça se estende a mais e mais pessoas. E isso para a glória de Deus. Versículo 15 termina com esta ideia, a glória de Deus. Adoro a forma como Paulo começa com a multiplicação da graça e termina com a glória de Deus. Este versículo é fantástico. E mesmo no meio de tudo isto, vemos as ações de graça a aumentar. E não acham fantástico que isto acontece porque a glória de Deus é o objetivo supremo na nossa existência, devoção e trabalho. Existimos para glorificar Deus e para termos prazer nele para sempre. E isso começa agora, com este ministério que Deus nos deu. Este ministério. Com esta oportunidade de ver a graça a estender-se a mais e mais pessoas e para que mais e mais pessoas encontrem o seu verdadeiro propósito e identidade em dar glória a Deus. Isto é fantástico. Por isso, é correto dizer que plantar uma nova igreja é feito para a glória de Deus. É um trabalho ordenado por Deus com um propósito de lhe trazer glória. Este é o propósito de uma nova plantação da igreja. E o resultado deste trabalho não é, deixe-me dizer isso, não é a construção de um novo edifício ou a criação de uma nova organização, mas os crentes a louvarem Deus e trazer-lhe glória. Este é o objetivo. Este é o objetivo. Glória a Deus, para Deus. E o propósito de Deus é o de que a sua graça se estende a mais e mais pessoas e que mais e mais igrejas sejam plantadas. Então, com 1 Coríntios 4:15 nos nossos corações e mentes, vamos olhar para o resto do capítulo 4, okay? Que creio que nos levará a ter uma maior compreensão acerca do que será plantar uma nova igreja no nosso meio, okay? Em 2019. E isto vai nos ajudar à medida que avançamos no processo. Isto é muito importante. Lembrando que queremos ler a palavra, orar, jejuar e ouvir a vontade de Deus enquanto fazemos planos concretos sobre a forma como tudo isso vai acontecer. À luz do Evangelho. Por isso, eu mencionei isso, nós temos 3 partes deste capítulo 4. Já falamos sobre as 3 partes de versículo 15 e agora vamos olhar para as 3 partes de capítulo 4. Porque o capítulo 4, com esta âncora de versículo 15, vai ajudar-nos a entender, ok? E fazer estes planos a partir da palavra. Por isso, vamos olhar para os versículos 1 a 6 e vamos ler estes versículos. Tiago, anda cá. Ler versículos 1 a 6, aqui, para nós.
E depois vou continuar. Sim, 4, 1 a 6. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Muito bom. Obrigado, Tiago. Vai ser mais 2 vezes, está bem? Queria dar um descanso do meu português, por isso foi bom. Obrigado, Tiago. Se recusarmos até ao capítulo 3, vemos Paulo a falar acerca de ser um ministério de nova aliança. E o Paulo vai continuar esta ideia, este tema. Okay? E assim, aqui no capítulo 4, Paulo vai continuar a falar sobre esta realidade em maior detalhe. Vai começar a falar sobre esta nova aliança, este ministério, e depois, no capítulo 4, vai continuar a falar sobre isso. Vai descrevê-la e ancorá-la em Deus e na sua palavra. Refere algumas questões chaves nestes versículos, exatamente o que o Tiago já leu. É um ministério que nos foi dado segundo a misericórdia de Deus. Isso é tão importante. Não iremos comprometer-nos com este Evangelho com métodos desonestos. Especificamente, Paulo refere que devemos recusar-nos a alterar a palavra de Deus, andar com astúcia ou engano. Paulo diz que não deverá mudar ou distorcer nada que Deus tenha dito, nem enganar as pessoas para as levar a crer. Isto é tão importante. Paulo falou acerca da transparência e da manifestação da verdade, significando que ele não está a esconder nada neste ministério, dos seus leitores neste ministério. O Evangelho é vida para nós, mas encoberto para aqueles que se perdem. Paulo diz-nos que o Deus deste mundo cegou os seus olhos para que não lhes resplandece a luz do Evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Fala sobre o facto deste ministério ser acerca da proclamação de Jesus como o Senhor. Não nós, as nossas ideias ou algumas coisas baseadas em nós, somos servos de Deus, Paulo diz, por amor de Jesus. E Paulo lembra a criação e o Deus Criador que disse, das trevas resplenderá a luz. E liga esta resplandecer a luz do conhecimento da glória de Deus em Cristo, nos nossos corações. A ideia da criação física e a criação espiritual atadas em Jesus. Jesus, que está no centro de tudo isso. E, portanto, todas estas grandes ideias estão a pairar e Paulo está a lembrar os coríntios do ministério que fez nova vida a acontecer, a nascer no seu meio, com esta nova plantação da igreja. Em primeiro lugar, Paulo diz inequivocamente que este ministério vem segundo a misericórdia de Deus. Esta é fantástica. Isto é uma coisa muito importante. Não é uma conclusão que chegamos ou uma coisa que decidimos fazer. Não foi a nossa ideia de plantar uma igreja. Não foi a nossa ideia. Não foi a nossa iniciativa. Foi a bondade e misericórdia de Deus que nos deu este ministério para perseguir nos lugares onde Ele mesmo nos envia. Okay? É a ideia de Deus. Não tem nada a ver conosco. Não foi inventada por nós. E é por isso que nós não enganamos as pessoas ou tentamos usar métodos desonestos. Não, tudo tem de ser feito na plena luz do dia. Paulo, como é o seu hábito, faz este contraste. Sempre está a fazer contrastes
entre duas coisas, luz e escuridão, entre as obras do Evangelho e as obras do mundo. Do lado do Evangelho temos a luz, temos a transparência, a verdade e a glória de Deus na face de Cristo. Do outro lado temos trevas, corrupção, escravidão e uma metodologia questionável. Por isso, permite-me dizer isso, voltando atrás e pegando no que comecei por referir. É por esta razão que, enquanto igreja, não vamos colocar a metodologia à frente da oração e da palavra. Por quê? Porque sabemos que se nos focamos em primeiro lugar na metodologia, o que vamos fazer, os planos que queremos fazer, vamos ser tentados a adulterar a palavra de Deus e agir com astúcia ou engano. Certamente, deixe-me dizer isso, ninguém se propõe intencionalmente a alterar a palavra de Deus ou a tentar enganar pessoas. Não é a nossa intenção, não é a intenção de ninguém. Mas isso é o que muito facilmente acontece quando começamos concentrados nos nossos próprios esforços e os nossos próprios planos, quer na nossa vida ou quer na plantação de uma nova igreja. Somos facilmente tentados a basear o que fazemos enquanto igreja em nós mesmos em vez da palavra de Deus. Nem é preciso começar a dar exemplos, porque é fácil olhar e identificar tantos sítios onde boas intenções levaram a um desastre de proporções épicas. Em primeiro lugar, ao começarmos a falar sobre esta plantação de uma nova igreja, que queremos ver nascer em 2019, queremos ancorar as nossas conversas e planos nesta ideia. Não estamos a planear plantar uma nova igreja porque a Igreja da Lapa é um sítio fantástico ou porque, de alguma forma, somos melhores do que as outras igrejas. Estamos a plantar uma nova igreja porque esse ministério nos foi dado segundo a misericórdia de Deus. Ponto final. E por isso, logo desde o início, queremos ser abertos e transparentes em relação ao que isto significa. Vamos comprometer-nos a proclamar não o nosso nome, mas Jesus Cristo como Senhor. É isto que nos deve dar o combustível. Vamos ser concentrados e centrados em Cristo, capacitados pelo Espírito e adorados do Pai nos nossos esforços de plantação de novas igrejas. E o que me leva a uma das coisas mais surpreendentes que encontrei na Palavra de Deus. Esta segunda parte de capítulo 4. Tesouro em vasos de barro. Tiago, mais uma vez, 7 a 14. Podes ler 7 a 14. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Boa, obrigado, Tiago. Uma das coisas mais fantásticas é o facto de Deus confiar este ministério a pessoas normais e sem nada de extraordinário como eu e tu. Gosto imenso da imagem que Paulo usa. Tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. E que tesouro é esta? Volte a olhar para os versículos 1 a 6. O tesouro é Jesus. É o Evangelho. É Jesus. E este ministério que Deus nos deu para proclamar o Evangelho anunciado que Jesus Cristo é Senhor. Convidado-nos a fazer parte do processo de Deus, fazer resplandecer
nos nossos corações o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Seria possível uma afirmação mais espetacular do que esta? Queres ver a glória de Deus? Queres mesmo ver a glória de Deus? Queres mesmo ver isso? Então, olha para Jesus. Olha para Jesus. Fixa os teus olhos em Jesus. Deus revelou a sua glória através do seu Filho Jesus, e esta glória foi-nos dada a conhecer. É fantástica esta imagem. É tão fascinante. Esta glória, a glória de Deus em Jesus, foi colocada nestes vasos de barro. Esta glória de Deus foi colocada nestes vasos. Este vaso és tu. Sou eu. E sabes porquê? É que Deus fez isso. Diz isso, Paulo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não de nós. Este vaso de barro aqui não é tão glorioso. Este vaso não é nada especial. Não é glorioso. Bem, a Hannah acha que este vaso de barro é glorioso, mas esta é outra história. Tá bem? Mas quando a glória de Deus e o Evangelho é colocado no vaso de barro, fala ganhar de repente um grande valor e significado. Mais ou menos a mesma coisa de pegar num vaso de barro normal e colocar uma flor dentro. Muito bonito. A beleza não está no vaso, mas está na flor que está lá a crescer. E certamente a florescer e resplender e reclamar o palco principal daquela cena. Não é? Não é a jarra, mas é aquela flor. E parecido com o fato de sermos um vaso de barro, sem nada extraordinário, mas que dá lugar a algo muito maior. Porque, e ouçam bem agora, o poder de Deus se torna residente nesse espaço. Neste espaço. E essa é, talvez, a realidade mais surpreendente do universo. Que Deus tem prazer em usar o ordinário para cumprir o extraordinário neste ministério que nos foi dado. Deus usa vasos de barro normais, como nós, e enche-os com a sua glória através de Jesus. Incrível. E depois dá-nos este ministério, esta oportunidade de nos juntarmos a Ele na obra que está a fazer no mundo, que Ele está a fazer no mundo. Parem para pensar nisso. Esta é fantástico, não é? Mas isto é de loucos, é uma coisa incrível. Que Deus coloca a sua glória na face de Jesus dentro deste vaso de barro. E antes de ficarmos demasiado entusiasmados com isso, reparem na descrição que Paulo faz de seguida. Ele diz, depois desta coisa fantástica, da glória de Deus em vasos de barro, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Uau, a festa acabou aqui, não é? Paulo passa de uma celebração eufórica de glória de Deus no ministério para descrever aflição, sofrimento, tribulação. Mas no meio disto, Paulo está também a dizer, ouçam, isto é mesmo difícil, este ministério que recebemos, mas vamos vivê-lo. De alguma forma, estas aflições vão concorrer para trazer vida a outros. A crucifixação e a ressurreição trabalham em nós. Estamos a viver estas realidades. Estamos a confiar em Deus, mesmo com as aflições associadas com este ministério. O que isto significa para nós, ao pensarmos em plantar uma nova igreja no próximo ano? Bem, em primeiro lugar, Deus confiou-nos este ministério. Foi Deus. Não é acerca de nós, não é acerca da nossa igreja, é acerca do tesouro que está em nós.
E não podemos esquecer isso. É acerca do tesouro que está em nós. Jesus que está em nós, não nós. Temos de mostrar que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus e não a nós. E por isso que não há problema em ser um vaso de barro. Não é? E quem nós somos. E podemos abraçar isso. Não há nenhum problema de ser um vaso normal, banal. Nada mais e nada menos. Um vaso de barro com um tesouro dentro dele. Se eu tivesse um vaso de barro aqui, neste momento, e te dissesse que estava aqui dentro deste vaso $1,5 bilhão lá dentro, ficavas bastante entusiasmado, não ficavas? Não é? E eu disse, esta é para ti. Não é? Ficavas entusiasmados, não é? Mas o que nós temos tem infinitamente mais valor do que dinheiro ou qualquer outra coisa, qualquer outro bem material. Como o versículo 6 diz, é literalmente a glória de Deus na face de Cristo, de Jesus Cristo, que nós temos aqui. Um tesouro para além da nossa compreensão é colocada nestes vasos de barro. E este poder que opera em nós tem o propósito de nos mostrar o poder surpreendente de Deus. E por isto que podemos suportar alguma aflição. Deixe-me repetir isso. Por isso, por causa da glória que está colocada em nós, que vem de Deus, que é Jesus, podemos suportar alguma aflição. E por isso que podemos ver a crucificação a ser manifestada, como Paulo está a escrever, no nosso corpo, para que a ressurreição se manifesta naqueles que estão a chegar à fé. Por isso, sim, quando plantamos uma igreja, a partir de janeiro de 2019, não vai ser fácil. Não vai ser. Vai custar-nos muito. Financeiramente, em termos de relacionamentos, talvez sendo afligidos e perseguidos, talvez sendo incompreendidos, talvez sendo abatidos ou rejeitados, talvez ficando perplexos com o que não está a correr de acordo com o nosso plano. Talvez tudo isto esteja a acontecer porque Deus tem prazer em mostrar o seu poder através das nossas aflições, estando a agir para ver a sua graça a ser estendida a mais e mais e mais pessoas. E é por causa disto que Paulo começou este capítulo a dizer, não desfalecemos. Ele está a ver o quadro maior do que Deus está a fazer. Ele está a fazer uma coisa além do que as circunstâncias. Porque se nos focamos em nós, ou no que está a acontecer, ou no que não está a acontecer, ou se nos concentramos na maior metodologia, ou qualquer outra coisa, ou em criar uma visão espetacular, será insuportável. Mas não desfalecemos, porque sabemos que isto é o ministério que nos foi dado. Não porque somos uma igreja especial, não somos pessoas especiais, mas por causa da misericórdia de Deus. E eu sei que parece ter pouco sentido começar a falar sobre plantar uma nova igreja desta forma. Mas é por essa razão que é importante ir primeiro à palavra de Deus. Bem antes de começar a fazer planos, de falar em específicos. Porque humanamente falando, nós gostamos de ficar entusiasmados com os planos que fazemos. E tentamos fazer toda a gente ficar igualmente entusiasmada e a bordo, como se a plantação de uma igreja se alimentasse de entusiasmado ou hesitação. E depois, passando uma semana ou alguns meses, toda a gente fica despontada porque a nossa energia e entusiasmado vão por aí e baixo. Mas aqui nas Escrituras, na Bíblia aqui, Paulo está a dar-nos uma imagem real do que acontece na plantação de uma igreja, mas também nos está a direcionar a atenção para uma realidade maior que está a acontecer. Maior que está a acontecer. Uma coisa além do que a nossa coisa, o que nós estamos a ver. E isso aqui leva-me para o terceiro ponto.
O eterno peso de glória. O eterno peso de glória. Eu vou ler esta parte. Versículo 16 16 a 18. Por isso, não perdemos a coragem. Ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se de dia para dia. As aflições do momento presente são leves comparados com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda se não vê é eterno. Eterno. Não desfalecermos, porque tudo está a passar rapidamente. Esta ideia de o eterno peso da glória. O eterno peso da glória. Apesar de este exterior da nossa vida estar a deteriorar, estamos a tornar-nos mais fortes de dia a dia, de dia para dia. Estamos a ser renovados à medida que é caminhada na nossa relação com Deus. E o que isto está a produzir? Está a preparar-nos para este eterno peso de glória que não tem comparação possível. Não há comparação deste eterno peso de glória. O nosso foco não é que se vê, mas o que não se vê. Coisas que se veem são temporárias, como Paulo já disse. Todos eles passam, todos são externos. Mas as coisas que não se veem são eternas, internadas e invisíveis. Paulo está a mostrar-nos este contraste para nos encorajar e continuar este tipo de coisa que tem um valor eterno, que nos está a preparar para um eterno peso de glória. E deixa-me salientar isto no teu coração e na tua mente esta manhã. Voltando ao versículo 15. Ver a graça a estender-se mais e mais a mais e mais pessoas é uma tarefa que vale a pena para a nossa igreja, porque é eterna. Este trabalho é eterno. Esta ideia de ver graça a multiplicar-se é eterna. É uma missão eterna, não uma coisa temporária. Não é algo que fazemos para ocupar o nosso tempo aqui na terra enquanto esperamos que Jesus volte. Não é isso. Não andamos de um lado para o outro a fingir que estamos atarrafados enquanto esperamos que a boa vida finalmente chegue e vamos para o céu. Não é isso. Jesus, em João 10:10, diz que veio para nos dar vida em abundância. Vida em abundância. E aqui, isso que queremos fazer. Isso nós queremos ver no nosso meio. Como discípulos de Jesus, nós queremos uma vida que vale a pena a viver. Nas palavras do pastor John Piper, não queremos desperdiçar a nossa vida. Não queremos deixar passar a nossa vida. E como é que evitamos a nossa vida? Não queremos fazer isso. Fazendo o que é eterno e focando-nos nos que não se vê, trabalhando nas coisas que vão durar para sempre. E isto é importante. E a graça que se estende e mais pessoas é merecedora dos nossos esforços e é eterna do seu propósito. Isso é importante. Começar uma nova igreja é certamente uma tarefa assustadora. É uma tarefa difícil. É uma tarefa que às vezes nem queremos abordar. E já muitas pessoas já me perguntaram: por que queremos fazer isso? Estamos bem. Por que queremos fazer uma mudança aqui? Estamos bem. A igreja está a crescer, estamos bem, andamos bem uns com os outros. Por que queremos fazer isso? Por que queremos começar uma nova igreja? Uma nova coisa que vai trazer dificuldades ou produzir em nós uma dificuldade ou uma coisa diferente do que nós temos aqui? Por que queremos fazer uma coisa que sabemos que nos vai trazer tribulações, dificuldades, ou que nos vai custar muita energia ou recursos? Porque esta leve e momentânea tribulação nos está a preparar para a eternidade, individualmente e como a igreja, como a comunidade de Jesus. Deixem-me dizer isso, igreja.
nós queremos fazer parte deste trabalho. Queremos fazer parte disso. Nós não queremos ser uma igreja que fica no banco, que nunca entra no jogo e que vive com remorso. Pessoalmente, eu não quero chegar ao céu e ouvir Deus a perguntar-me porque é que eu não usei os recursos que Ele nos abençoa, com o objetivo de ver graça estender-se a mais e mais pessoas. Não quero dizer que nós estávamos mais preocupados com o nosso conforto, mais preocupados com conforto e segurança do que o destino eterno de muitas pessoas, das muitas almas. Não, nós queremos ouvir as palavras muito bem, servo bem e fiel. E por isso, sim, nós estamos ok com alguma aflição nestes processos nos próximos meses e anos. Estamos ok em ficar desconfortáveis. Estamos ok em enviar algumas das nossas melhores famílias para começar um novo trabalho do outro lado do rio. Porque sabemos que isto, o que vamos fazer, é eterno. Sabemos isso. Isto está a preparar-nos para o eterno peso da glória, sem qualquer comparação. Certo? O que tudo isto significa? Bem, em 2019 vamos ter a oportunidade de estender a graça de Deus a uma nova comunidade, um novo foco e trazer o Evangelho a uma área específica que está cheia das pessoas que precisam desesperadamente de ouvir as boas novas. Obviamente, esta é a coisa que nos conduz nesta ideia, esta nova plantação. Eles não têm uma relação pessoal com Jesus e certamente não têm uma comunidade da fé, uma igreja. E por isso, este novo trabalho do outro lado do rio vai ser uma oportunidade de caminhar pela fé, ser guiados pelo Espírito Santo, ver a alegria a multiplicar-se, ver as ações da graça a tornarem-se mais abundantes, não só nas vidas das pessoas que estão a experimentar o poder de Deus nas suas vidas, mas nas nossas próprias vidas também. Porque estamos a seguir Deus em obediência neste processo. E tem um efeito bilateral, não tem? Queremos ver a graça a estender-se a mais e mais e queremos crescer em obediência e fé com o que Deus quer que façamos à medida que o reino cresce em Lisboa, aqui no nosso meio, na nossa igreja e também fora da nossa igreja, nos outros lugares, aqui em Grande Lisboa e neste país. Isto também significa que haverá dificuldades e aflições. E já falamos nisso. Este esforço vai custar muita coisa. Vai custar. Talvez vá custar tudo. Certamente vai custar a ti pessoalmente ao enviarmos um grupo das pessoas desta igreja para lá. Vai, obviamente, custar-nos financeiramente, porque não estamos dependentes dos outros para realizar o trabalho de Deus no nosso meio. Mas confiamos que Deus é fiel, será fiel, e que seremos doadores alegres neste processo. Vamos participar nesta grande obra de Deus. Vai custar-nos, espiritualmente também, não podemos esquecer isso, porque temos um inimigo que luta dia e noite, sabendo que a última coisa que ele deseja é ver outra igreja plantada neste país. Vai ser uma luta, com certeza. Mas minha querida igreja família, por favor, ouça-me nisso. Vai haver uma abundância de graça e de alegria à medida que as ações de graça se tornam mais abundantes. No meio das dificuldades, da nossa dificuldade e nas nossas aflições, haverá uma alegria profunda e enraizada em Jesus Cristo que o Espírito Santo vai usar para nos transformar e preparar para toda a eternidade. Este é o processo. E esta parte, mal posso esperar por ver isso acontecer nas nossas vidas e na vida da nossa igreja e da igreja que vai ser plantada. Mal posso esperar ver isso. Vai haver imensas oportunidades para te chegares à frente durante estes próximos meses. Precisamos que mais líderes surjam. Precisamos de pessoas que se cheguem à frente e estejam dispostas a trabalhar arduamente
tanto na nova igreja plantada como aqui na igreja de Lapa. Nós temos os dois lados, aí fora e aqui dentro. E estou convencido de que quando isto acontece, quando estamos a usar os dons e talentos que Deus nos deu no serviço no seu reino, existirá esta gigante oportunidade de alegria e ações de graças em Deus. Vai encher este sítio e transbordar até as pessoas, aqui nesta igreja e aí também. Nós seremos capazes, será um serviço cheio de alegria que dá graças a Deus pelo ministério que nos deu, pela sua graça e misericórdia. E finalmente temos o privilégio de fazer tudo isto com um único propósito, a glória de Deus. Tudo isso é feito pela glória de Deus. Aqui e agora, e preparando para toda a eternidade. Começa aqui, mas para toda a eternidade. Somos convidados para um relacionamento com o Pai, o nosso Pai, Deus, fazendo exatamente o que Jesus ordenou que façamos. E Deus é glorificado nisso. Ele é glorificado com a nossa obediência. A nossa obediência quando nós seguimos Jesus. Ele é glorificado com o que dermos. Ele é glorificado com o nosso desejo de ser conduzidos pelo Espírito Santo, de começar uma nova igreja. Ele é glorificado nos pequenos atos de serviço que vamos fazer durante este tempo. E Ele é glorificado em tudo o que a igreja alcançar no nome de Jesus. Em nome de Jesus vamos fazer isso. Ok, deixem-me terminar pedindo que façam 3 coisas em conjunto, enquanto igreja, nos próximos meses. À medida que nos preparamos para começar este trabalho. Okay? 3 coisas simples. E vou pedir a todas as pessoas aqui para fazer estas 3 coisas. Okay? A primeira coisa, honra. Honra. Honra pelos nossos esforços neste desafio. Lembrando que queremos orar primeiro e pedir ao Espírito Santo que dirija os nossos passos. Lembra o que eu disse? Queremos orar antes de começar a fazer coisas. Queremos continuar a orar durante todo o processo, durante toda a plantação da igreja. Enquanto pastores da igreja já começamos a fazer isso. Já começamos a orar e jejuar e por isso queremos agora convidar todas as pessoas, todos os membros da igreja, para continuar a fazer isso conosco, para juntar a nós a fazer isso. Orar, jejuar e fazer a Deus uma pergunta muito específica. Quero que perguntes a Deus. E isto é para mesmo perguntar a Deus. Pai Deus, qual é o meu papel nesta plantação de uma nova igreja? Faça isso. Qual é o meu papel, Pai, nesta plantação? Como é que me vais usar? Por favor, mostre-me como é que posso ser um instrumento nas tuas mãos para estender graça a mais e mais pessoas, para que as ações de graça abundem e tu sejas glorificado. Faz esta pergunta, faz esta oração a Deus. Será que tu te podes comprometer a orar assim durante os próximos meses? É possível fazer isso? Orar juntos como igreja, como comunidade da fé? A segunda coisa. A primeira é orar. Né? Segunda, agir. Quando Deus fala, vamos nos comprometer a seguir o que Ele diz. Depois de orar, quando ouvimos alguma coisa de Deus, depois de fazer aquele pedido, vamos agir em obediência. Vamos comprometer-nos a obedecer ao que Deus nos revela. O que quer que Ele peça, o que quer que queira que nós façamos. Vamos obedecer imediatamente, confiando completamente nele e agindo em completa dependência neste novo trabalho. Isto é importante. Oração e depois vamos agir em obediência. Queres ser praticantes na palavra e não somente ouvintes, como escreve Tiago. Queremos ter uma fé que seja viva e ativa, que faz alguma coisa. Será que te podes comprometer a agir em obediência ao que Deus nos dizer para fazer? Podemos fazer isso? Primeiro, orar. Segundo, agir. Boa. E a terceira, celebra. Vamos celebrar.
Isto é um tempo alegre e entusiasmante na igreja da Igreja da Lapa, na nossa igreja, no nosso meio. Vamos dar a Deus glória com corações gratos, com gritos de alegria e com louvor e adoração àquele que é digno de todo o nosso esforço e afetos. Não nos esquecermos desta parte. Isto não é uma ocasião em que colocamos uma cara fechada no nosso serviço ao Senhor. Não vamos fazer isso, porque isto não faz nenhum sentido. Vamos celebrar, vamos agir com alegria. E uma oportunidade para sermos as pessoas mais alegres. Para sermos as pessoas mais alegres, com mais esperança e com mais entusiasmadas à face da terra. Nós temos este incrível tesouro em vasos de barro e isto deverá ser uma coisa que celebramos. Tem que ser. Internamente, celebramos o que Deus fez por nós em Jesus Cristo e externamente celebramos o que Deus está a fazer à medida que a graça se estende a mais e mais pessoas. Será que te podes comprometer a celebrar Deus com alegria pelas obras que está a fazer no nosso meio? Orar, agir e celebrar. Vamos fechar em oração. Deus Pai, que vida incrível que temos nós. Tu escolheste-nos antes da fundação do mundo e trouxeste-nos para uma relação contigo pela fé em Jesus Cristo. Continuas a trabalhar em nós e na nossa igreja pelo Espírito Santo. Continuas a chamar-nos e continuas a enviar-nos para fazer as boas obras para as quais nos preparaste. Obrigado pelas palavras de Jesus, que nos ordena que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e te glorifiquem a Ti, Pai nosso. É que queremos fazer, Pai, com esta tarefa que colocaste diante de nós. Por isso, agora, dá-nos a força para orar como devemos, para agir de acordo com a Tua vontade e para celebrar e dar glória só a Ti. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.